Já estamos de volta com essa cobertura especial do Lean Summit 2025, essa parceria da Rádio Antena 1 com o Instituto Lean Brasil. E agora nós vamos conversar com o Alexandre Peronti. Ele é diretor de manutenção da Latam Brasil. Alexandre, seja bem-vindo. Prazer conversar com você. Tudo bem, prazer é meu e que bacana poder participar de um evento tão grandioso como esse para falar de produtividade, de eficiência, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Me conta, você acabou de descer do palco, né? Como é que está essa energia, como é que foi essa experiência? Não, foi incrível, né? Eu até abri a minha apresentação falando que é um tremendo prazer compartilhar um palco tão grande como esse, com profissionais incríveis, representando as suas respectivas empresas, com muita experiência ali. E é interessante como a transformação digital veio para ficar, né? E como a gente tem oportunidades dentro dos nossos respectivos mundos aí para continuar avançando dentro dessa jornada de melhoria contínua. E agora com tecnologia, né? Eu quero já partir aí para conversar sobre problemas, desafios, né? Quais são, nesse ano de 2025, essas questões que o setor aéreo no Brasil enfrenta? Bom, com relação a desafios, né? Eu acho que é importante mencionar aqui, é fundamental para uma companhia aérea ter eficiência, ter custos competitivos. É claro, premissa sempre a segurança do nosso negócio. Só que depois disso é ter eficiência, ser produtivo, ter custos competitivos para garantir a sustentabilidade dos nossos negócios. A gente acompanha aí as notícias no mundo e tudo mais, a gente sabe que esse setor é muito desafiador. Então, quem não tiver custos competitivos, certamente vai ter dificuldade de sobreviver, né, dentro da aviação. E aí eu entendo que coincide muito com o que a gente está fazendo aqui, né? Quando a gente fala de Lean, a gente está falando de eficiência, de produtividade. Então, é fundamental você, muitas vezes, ter uma metodologia já consagrada para garantir que os seus processos, né, da companhia, sejam de manutenção ou qualquer processo da sua companhia, seja muito eficiente. Então, eliminando tudo aquilo que não agrega valor para você, no final, conseguir entregar uma operação muito eficiente, muito produtiva. Então, esse é o grande desafio do nosso setor. E aí eu tive a felicidade, dentro da área de manutenção da Latam, de incorporar a metodologia para a gente conseguir apoiar a Latam nesse processo todo de crescimento e de competitividade do nosso negócio. Eu tive essa felicidade, é interessante porque quando a gente pensa, né, nos profissionais de maneira geral da área técnica, eu sou de formação engenheiro mecânico, né, aeronáutico. De maneira geral, as pessoas são muito técnicas, é fundamental, como eu falei, segurança é ponto de partida, mas por que não incorporar, a partir de uma metodologia, de uma filosofia consagrada como o Lean, esse conceito de eficiência? Então a gente está unindo o lado técnico, ponto de partida, fundamental, agora com uma visão de eficiência. Isso faz com que a gente tenha a oportunidade de entregar uma aviação extremamente segura e eficiente. O lado técnico tem um aspecto importante porque tem uma história por trás, né? Que vocês vieram desenvolvendo a própria metodologia no sentido de trazer cada vez mais segurança, né, para os clientes ao longo da história da companhia, e o método Lean chegou para melhorar o desempenho, né, dessa metodologia de manutenção que tem a ver com segurança, né? Como é que foi esse trabalho e há quanto tempo vocês já desenvolvem esse aprimoramento? Legal. Eu tive o primeiro contato com a metodologia Lean em 2011, lá no nosso centro de manutenção MRO, que fica em São Carlos, no interior de São Paulo. Foi um processo que nós estávamos reinventando a nossa operação e a gente selecionou a metodologia como um impulsionador desse processo todo. E aí depois, no período da pandemia, nós tivemos que reinventar, né, a nossa operação, de reorganizar, de reestruturar a nossa operação. Então eu pensei... Inclusive foi um período muito complicado para o setor de aviação, né? Então, essa complexidade, dificuldade, todas essas diversas restrições que nós tivemos, fez com que eu ativasse aquele botãozinho lá de 2011. Por que não incorporar a filosofia Lean para garantir que a minha operação de manutenção, além de muito segura, será muito eficiente? Então, eu falo que o programa ainda, quando eu olho o Brasil como um todo, ele é relativamente jovem. O programa Mantra, que nós chamamos, que é manutenção e transformação.
Basicamente, a gente vai completar 3 anos, mas é incrível, né, o resultado que a gente já conseguiu, tanto do ponto de vista de engajamento, que era o principal objetivo, construir cultura de melhoria contínua, como também resultado financeiro. Então, estou super feliz e eu gosto de falar que ninguém melhor do que o profissional, o mecânico, o engenheiro, o analista, para identificar a melhor maneira de fazer o seu trabalho. Né? Dificilmente eu, né, consigo, do meu escritório, identificar todas as oportunidades que estão espalhadas pelo país. Então, por que não estimular esse profissional? Eu quero que o meu mecânico da ponta, o meu engenheiro, esses sejam os verdadeiros agentes dessa transformação, dessa melhoria toda. A questão da tecnologia tem ajudado bastante vocês no sentido dessa questão da melhoria contínua? Sem dúvida. Esse é um ponto super importante que eu venho discutindo internamente. Estamos com a metodologia implementada, Lean, só que a gente olha para os lados e vê uma enxurrada, né, tecnológica. Certamente quem não participar disso vai ficar para trás rapidamente. Então, o que nós estamos fazendo agora é incorporando toda a maturidade Lean, né, toda essa visão de melhoria contínua, de melhoria de processos, juntamente com as ferramentas tecnológicas. E é interessante que eu tenho um caso bacana que, inclusive, eu compartilhei. A gente consegue potencializar com tecnologia os resultados de maneira exponencial. Eu trouxe até um exemplo que em 2023 nós tivemos 5.100 contribuições em iniciativas de melhorias dos funcionários da manutenção. Com a aplicação, com o desenvolvimento ali de um aplicativo, então, falando desse movimento todo tecnológico, a gente saiu de 5.100 em 2023 para 100.000 contribuições em 2024. Então, certamente, a gente precisa sim considerar que estamos vivendo uma transformação tecnológica incrível e que a gente tem que, de certa maneira, adaptar o que a gente vinha fazendo para essa nova realidade, senão vai ficar para trás. A atualização da equipe também, acredito que seja um desafio em função de sempre a gente estar recebendo informações de novas tecnologias, uma nova ferramenta, um novo aplicativo. Então, isso também, dentro da rotina de treinamento das equipes, não deve ser algo muito simples de coordenar, não, né? É porque todo dia está mudando, todo dia a gente conhece uma nova ferramenta. Então é importante você estar muito antenado a tudo isso para não perder esse bonde, né? Já está incorporado na rotina dessas Sim. equipes, essa questão da atualização constante. A gente começou em 2025 uma nova fase do mantra, né, que é a manutenção e transformação, que é a incorporação do conceito digital. Então a gente tem 24 agentes digitais, que são as pessoas que são os catalisadores desse processo todo. Mas é claro que a gente tem que garantir o envolvimento de toda a liderança, né? Não basta somente eu ter ali os nossos profissionais sendo promotores desse processo, se não tiver o apoio da liderança. Então, o que a gente vive hoje dentro da Latam é um movimento muito forte dentro de toda a liderança, né? Como nós vamos incorporar a tecnologia no nosso dia a dia, seja através de uma leitura de e-mail, né, de uma análise de uma sequência de e-mails, como também construindo um aplicativo para tornar uma determinada operação mais eficiente. Então, é muito legal poder participar desse momento todo tecnológico também e aproveitar tudo aquilo que a gente viveu na fase anterior do mantra. Agora, do lado dos clientes, quando uma pessoa entra num avião, né, para viajar, para trabalhar, está sempre também preocupada com a questão da segurança, obviamente, né? Como que a empresa lida nesse sentido de levar essa sensação para os clientes? O que a gente tem muito forte dentro da Latam são os pilares. E o pilar número 1 da companhia é segurança. Eu começo todas as minhas reuniões com o time falando de segurança. Isso é ponto de partida. Eu preciso demonstrar que o responsável pela área de manutenção, ele está preocupado de um jeito genuíno. Então, eu gosto sempre de abrir as minhas reuniões. É o primeiro tema. Vamos falar de segurança. Tá? E também, a partir disso, do exemplo, eu tenho os meus outros gestores fazendo o mesmo. Tá? Então, isso é ponto de partida. Internamente, a gente sempre traz de uma maneira muito forte. E quando a gente fala de melhoria contínua, do Lean,
ele especialmente ajuda porque a gente está num mercado muito regulado, né? Para você trabalhar na aviação, numa área de manutenção como a minha, a gente tem todas as políticas, todos os procedimentos, todos os requisitos, e nós precisamos ter a disciplina para atender tudo que está escrito, seguir tudo que está previsto, ser aderente aos procedimentos. E o Lean, ele vem para trazer esse complemento de eficiência, de produtividade. Então, isso é muito bacana poder aproveitar todas essas metodologias e também esse pilar tão potente dentro da Latam para conseguir, no final, entregar uma melhor experiência de viagem para os nossos clientes de maneira segura. Tá certo. Alexandre Peronti, diretor de manutenção da Latam Brasil, muito obrigado pela presença aqui, pela conversa, pelos esclarecimentos e até o próximo Lean Summit. Legal, muito obrigado pelo espaço aqui, por compartilhar esse tempo, esclarecendo, trazendo um pouco da minha experiência, da minha vivência dentro da companhia. Obrigado. Obrigado, até a próxima. Nós voltamos daqui a pouco com mais Lean Summit 2025.